Vamos começar? São 19h30. Vamos dar início aos nossos estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores e os instrutores que sempre nos acompanham nesta reunião de aprendizado dos princípios da doutrina, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos. Pedimos aos benfeitores espirituais que zelem pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo vibrações contrárias aos propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos desviam a atenção, nos distraem e dificultam o nosso aprendizado. Pedimos também aos encarnados presentes que se concentrem nas preces, elevando o pensamento, assim elevando o padrão vibratório, para que possamos estabelecer uma aliança com os nossos irmãos do plano espiritual e, a partir daí, facilitar todo o propósito que nos trouxe aqui mais uma vez hoje, que é o aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. No livro O Céu e o Inferno, nós estamos aí abordando, na segunda parte, os exemplos. Nós estamos falando dos espíritos endurecidos. Já vimos algumas comunicações desse tópico, e hoje nós vamos dar sequência, e o título é esse aí: um espírito aborrecido. Um espírito aborrecido. Acharam? Bordeaux, 1862. Esse espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, reclamando preces. Apresenta-se espontaneamente ao médium, reclamando preces. Aí o médium inicialmente pergunta: que vos leva a pedir preces? Perguntou para o espírito. Ele responde: estou farto de vagar sem objetivo. Vagar sem objetivo. Cansado. Está aborrecido por conta disso. Aí, outra pergunta: estais há muito nessa situação? Ele responde: 180 anos, mais ou menos. 180 anos vagando. Então ele deve estar muito aborrecido, com certeza, né? Aí o médium pergunta: e o que fizestes na terra? O espírito responde: nada de bom, não fiz nada de bom. O médium novamente: qual a vossa posição
entre os espíritos? Ele responde: estou entre os entediados. Aí o médium comenta: mas isso não forma uma categoria. Realmente, nós já estudamos aí as categorias e não tinha essa categoria, os espíritos entediados, né? Aí o espírito comenta, né? Entre nós, tudo forma categoria. Entre nós, espíritos, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes ou suas simpatias que se reúnem. É o semelhante com o semelhante. Então, ele, junto dele, tem outros aborrecidos, né? Vagando certamente, que também não fizeram nada na existência que tiveram aqui no planeta, bem provável, né? Semelhante com semelhante. Aí o médium pergunta, 3, por que permanecestes tanto tempo estacionário, sem que fosseis condenado a sofrer? 180 anos, né? Então, por quê? Esse tempo todo, estacionado, nessa condição, sem que fosseis condenado a sofrer? Aí o Espírito responde: é que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Ou seja, esse Espírito, ele tinha uma tendência a ficar nessa condição. Ele não fazia por onde sair disso, não se esforçava, mesmo tendo ele o livre-arbítrio, né? Muito bem. Aí, outra pergunta: fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? O Espírito responde: são coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Ou seja, né, sendo o médium um ser encarnado, ficaria difícil para ele entender o porquê desse espírito estar nessa condição. Outra pergunta: procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Interessante esse caminho que o médium está sugerindo. Quem sabe, se você começar a me explicar a sua condição, por que você foi parar nessa condição, você não começa daí a melhorar. Seria o ponto de partida, porque o médium sempre quer ajudar, né? Aí ele fala, o Espírito: faltando-me termos de comparação, não podeis fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que encarnou o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas e sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Então aqui o espírito, ele faz uma analogia com um papel sendo incinerado, sendo queimado. E essa analogia em relação à existência que ele teve, uma existência vazia. Ele falou aqui atrás, ele não fez nada de bom, né? Provavelmente viveu de forma ociosa, displicente, não buscou praticar o bem, né? Esse até talvez seja aquele: não, mas eu não fiz o mal para ninguém.
Mas a gente está cansado de saber que isso por si só não resolve o nosso problema, nem o nosso, nem o de espírito nenhum. Tem que fazer o bem. Não fazer o mal é pouco, muito pouco, né? E não adianta falar assim, não, então é preferível fazer o mal. Não, é preferível fazer o bem, não tem outro caminho, né? Aí o médium pergunta: qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento que vos acusais? Porque ele está entediado, está aborrecido. Então o médium quer saber a causa. Então vocês estão percebendo? O médium está tentando, como se diz, puxar a língua dele, para a partir daí poder ajudar. E às vezes ele falando sobre quem ele foi, ele estará iniciando uma autoajuda, né? Aí ele responde: consequências da existência. O tédio é filho da inação. Claro, mas se eu não faço nada, é lógico que eu vou ficar entediado. Se eu não tenho ação nenhuma, é lógico que eu vou ter o sentimento do tédio me acompanhando. Qualquer um é assim, né? Não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não. Desculpa. Tá? Falou na existência. O tédio é filho da inação. Desculpa que eu pulei o parágrafo aí. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se nesse mundo. Quer dizer, ele viveu uma existência estagnada, inação, quer dizer, não fez nada. A vida dele, enquanto encarnado, foi um tédio total. Deixou o tempo passar. O tempo foi passando e pelo jeito ele até viveu muito, à toa, e viveu muito. E aí, a consequência veio emergir já com ele no plano espiritual, vagando por 180 anos. Né? Então, a justiça divina, ela não falha. Às vezes a gente fica querendo a justiça divina de imediato. Não somos nós que determinamos quando que vem a justiça divina. A única certeza que nós temos é que ela vem. Ela vem. Se vai demorar 1 ano, 500 anos, 1 milhão de anos, não interessa. Ela vem. Inevitavelmente. Essa é uma certeza, né? Aí, 5. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Porque ele já deixou claro aqui atrás que tem outros nessa mesma condição, né? Que ele falou até que a gente se assemelha, por isso que nós formamos um grupo, uma categoria, né? Então o médium pergunta: e esses outros não podem se libertar disso, não? Se eles assim desejarem? Ele responde: não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Não cria vontade. A gente vê isso aqui entre encarnados. O desenrolar disso pode desaguar numa depressão. Né? Pode. Tá? Hoje parece que naqueles tempos atrás não tinha assim, eu tinha outro nome de depressão, você lembra? Isso. Mas hoje tem demais. Pois é, o tédio lhes paralisa a vontade. Você vê esses jovens aí, esses dias agora, tem saído muitas reportagens sobre os jovens que não estudam, não trabalham. É a turma do nem. Não faz nada. Nada. Como? É isso aqui, ó. Mora com os pais, está em idade de estudar, não estuda. Está em idade de trabalhar, não trabalha.
Então, é dessa turma aqui que essa comunicação está falando. Nós conhecemos isso aí muito bem, tá? O tédio lhes paralisa a vontade, sofre as consequências da vida que levaram, e como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmo nesse estado permanecem, até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos, e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Quer dizer, num dado momento da existência dessas criaturas, como a gente fala aí no nosso linguajar, a ficha cai. Dá um clique lá e sai dessa inércia. Agora, quando vai ser isso? Não sei, não faço a menor ideia. A pessoa precisa querer. É uma coisa que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sem trabalho não há evolução. Não há evolução. Não há. Como? A pessoa não faz nada. Como? Né? Nada. Não dá para vir ao centro, escutar pelo menos? Não. Estou cansado. Cansado do quê? Você não faz nada. Como que você está cansado? Cansado de não fazer nada, só se for. O médium pergunta novamente: podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Ele responde: deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. Agora eu já caiu na real. Quer dizer, o tédio, a falta de ação, a nulidade, decorre da preguiça. E a preguiça é a mãe da ignorância. Sabemos muito bem disso. Sabemos, encarnados, atrasados do jeito que somos, mas sabemos muito bem disso aqui, né? Outra pergunta: e não vos aproveitaram as existências anteriores? O médium quer saber, e as, né? Tudo bem, essa última foi um desastre, e as anteriores? Ele responde: sim, todas, porém, parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Ou seja, esse espírito, ele vem, existência após existência, nesse caminho da nulidade, da inação, do tédio, da preguiça, dessas coisas, tudo ruim que ele sente. Então, com o perdão, mas 180 anos, então está há pouco tempo vagando. Está há pouco tempo. Porque ele vem a várias existências nesse círculo, né? Sem sair do lugar, sem progresso, está estagnado. Aí tem que ficar aborrecido mesmo. Por isso que ele está aborrecido. Outra pergunta: enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? O médium, né? Enquanto você não reencarnar novamente, você não pode comunicar mais vezes. Por quê? Porque o médium achou um caminho para ajudar, está conversando com ele. Pelo menos ele está falando alguma coisa de quem ele foi na existência passada. É um começo. Não vou dizer que isso aqui resolveu o problema desse espírito, mas é um começo. O médium está se esforçando para dar uma luz para essa alma aqui, né? Bom, então ele responde: evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. Ou seja,
Eu apareço sim nas comunicações, mas você me chama, porque aí eu me sinto obrigado a comparecer. Porque senão ele fica no tédio. Pois é. Então, tá vendo? Ele ainda não tem a vontade própria. Tem que chamar para ele se sentir obrigado a comparecer. É a mesma coisa aquele que está vendo o serviço, né? E chega, tá todo mundo ali suado, dando maior duro. Ó, se precisar de mim, você me chama. Você não está vendo? Tá todo mundo aqui, nem pode te dar atenção. Aí você chega e faz um comentário desse, você vai arrumar confusão. Você perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, ir embora, em silêncio. Ou então começar a trabalhar. Tá todo mundo dando maior duro aí. Ó, se precisar de mim, vocês me chamam, me ligam, mandam um WhatsApp para mim. É duro, hein? É duro, né? Outra pergunta: podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? O médium perguntou isso, quer dizer, deve ter chamado a atenção. Cada vez que ele se comunicou, a caligrafia era uma, né? Olha o que o Espírito responde: por que interrogais muito, o que aliás me fatiga, quando tenho necessidade de auxílio? Ou seja, é entediado, aborrecido e atrasado. Você fica me perguntando demais, por isso que cada hora a caligrafia é de um jeito. Ou seja, você está me perturbando, estou ficando cansado. E eu quero auxílio. E eu quero auxílio, eu quero ajuda, eu quero que você ora por mim, né? Que você me chama para comparecer na comunicação. Ou seja, eu quero, mas eu não dou nada. Eu só quero. Aí fica difícil. Por isso que eu falei, 180 anos está pouco tempo. Quem sou eu para falar isso? Se não mudar, vai ficar mais 180. Pois é. Bom, aí o guia do médium vai se manifestar. O guia do médium. O trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual. Ou seja, ele foi ocioso no mundo terreno e ele é ocioso no mundo espiritual. Assim como o foi no planeta. Trouxemo-lo a ti, falando para o médium, para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio, que constitui um verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Não é brinquedo não. Não trabalha não, para você ver. Viu, Cone? Fica ocioso, faz nada, tá? Prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo. Apenas como passatempo. E para interromper a monotonia da vida espiritual. A hora que eu li isso aqui a primeira vez, falei, não, eu devo ter lido errado. Deixa eu voltar. Buscam a encarnação como passatempo para interromper a monotonia da vida espiritual. Vai ser atrasado assim, nem sei aonde, não vou falar aqui, né? Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente, até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. É incrível, né? Mas existe espírito desse jeito. Encarna como passatempo. Por quê?
porque está monótono lá no plano espiritual. Aí ele resolve vir curtir a monotonia no plano material. E aí continua sem fazer nada, aí desencarna. Aí a hora que enche as paciências de ficar lá desencarnado sem fazer nada, encarna de novo, continua à toa e vai perdendo existência após existência. Diga, Deus.